Tô aqui hoje para analisar a luta do Wendel Carvalho, que é faixa roxa de jiu-jitsu do Templo Matriz, do professor Jurandir Vieira. Vamos lá dar uma olhadinha na luta. Primeira coisa que a gente vê nessa luta aqui é que o Wendel, ele é destro, mas ele começa com a base canhota para poder colocar essa mão esquerda na gola e trocar a pegada para a mão direita. Isso daqui não é uma boa se você pretende fazer a pegada com a mão direita na gola. É bom você já ir direto com a mão direita. Ou então você mantém a sua base de destro, pega com a esquerda e já troca. O que não é bom fazer a troca de base se você não é canhoto, ou se você pelo menos não é ambidestro. Porque nessa hora que você está nessa posição aqui, você permite que o cara pegue na sua gola junto com você, e na hora que você está trocando a pegada, que é o que está acontecendo aqui, você abre margem para o cara entrar e fazer a posição dele. Ó. Quando você pretende pegar de destro, já comece com a perna direita à frente, porque mesmo que haja um tempo ali de troca da posição, você consegue estar na sua base ótima, né? Tá vendo que ele tá com a base junta aqui? Essa base junta aqui, ela permite que o cara faça esse passo e entre o golpe nele. O cara só não termina o golpe porque ele não puxa a manga. Esse é um erro muito comum do ukiyotoshi. O que ele está fazendo aqui não é um collar drag, é um ukiyotoshi, que é basicamente chamar na guarda querendo raspar, né? Raspar de tesoura. O erro do ukiyotoshi é você não fazer um movimento de giro com as suas pegadas. Então aqui o Wendel consegue apoiar o cotovelo. Pode ver que o Wendel foi projetado, só que como ele não fez movimento de volante, o Wendel colocou o cotovelo no chão e subiu. E aí entra um porém muito importante, que é, mesmo que você tome o golpe, você continuar ativo e continuar atacando. O cara aqui, ele entrou o golpe, ele se sentiu confiante em entrar o golpe. E na hora que ele voltou basicamente sem fazer força nas pernas. Olha que os pés dele estão no chão lá, ó. O Wendel já dominou o joelho e conseguiu passar com tranquilidade. Aqui a gente vai ver um erro muito fácil de ser corrigido do Wendel, que é essa movimentação aqui, ó, que ele faz para continuar o domínio. Tá vendo como ele tenta fazer essa movimentação para o outro lado para poder continuar dominando? O ideal, né, o mais correto seria fazer por cima da cabeça igual o André Galvão faz, igual os irmãos Mendes fazem. Então você vai fazer sempre em direção ao norte-sul e nunca em direção às pernas, porque você corre o risco de cair dentro da guarda do cara de novo. Tá, ó, cair dentro da guarda do cara de novo. Nessa posição aqui, esse cara, ele teria que ter botado o escudo aqui, né, feito knee shield no peito dele e feito uma raspagem que é tombando pro lado. É uma raspagem bem básica, bem bobinha. Então, o ideal é nunca levantar o peito aqui e deixar o pé morto lá embaixo. Bota o pé vivo, levanta o peito, mas na hora que você levantar o peito e o cara botar o knee shield, você levanta para trás. Aqui o cara não botou o knee shield e ficou tentando, olha lá, tá vendo que ele tenta botar o knee shield sem abrir a guarda? Tem que abrir a guarda. E aí acabou que na hora que ele abre já tá tarde demais. E aí de novo, manteve uma base. Eu não gosto dessa troca de base antes de dominar, eu gosto da troca de base oposta, né, voltar de frente pro cara, porque aqui se o cara faz um abdominal é bem possível que ele te vire, quase foi o caso. E aí aqui, quando você faz esses 100 quilos ajoelhando, você tem que botar o seu joelho abrindo esse cotovelo do cara para fora, abrindo o cotovelo do cara para ele não ter posição para fazer um supino em você. Isso aqui eu já falei, né? Isso aqui é uma questão de segurança para o cara que está embaixo. Não se bota o pé nessa posição aqui, ó. Ele está enroscando o pé na perna do Wendel. Só que se o Wendel dá um sprawl muito forte aqui para poder livrar a perna, ele toma um heel hook, tá? E aí, muita gente machuca o joelho nessa posição aqui, porque faz sem saber que pode tomar o heel hook. Se você faz isso sabendo que o heel hook pode vir, né, não é um heel hook de verdade, né? Na verdade é só uma situação que causa um heel hook. Então se você já sabe que isso daqui já é uma situação que pode dar uma pressão no joelho, você solta no momento que você está sentindo pressão. Só que se você não sabe, você tenta segurar. E aí, na hora que você segura, é que você toma o final da chave de calcanhar mesmo. Então, toma cuidado com esse tipo de domínio aqui, porque isso aqui em nada é a mesma coisa. Tá vendo? Aqui ele tá forçando, só que o Wendel forçou com a mão. Se ele dá um sprawl, ele tinha machucado o joelho desse cara aqui sem querer. Então, o cara que tá embaixo que se botou em situação de perigo. Não teria nenhum problema pro Wendel no caso, né?
ele tentou botar o joelho na barriga, mas o ângulo estava errado. Ó. Tá vendo que ele está no ângulo virado, que ele está virado para a arquibancada lá? Ele tinha que estar virado para o juiz, para ele botar o joelho na barriga com segurança. Porque ele já teria dominado a cabeça, e aí o cara não conseguiria fazer o abdominal na hora que ele vai tentar fazer o joelho na barriga. Olha lá, ó, fez a posição, e aí, ó, olha como ele está virado para a arquibancada lá, ó. E aí, olha como o cara faz abdominal. Para fazer o joelho na barriga, você precisa dominar a cabeça, né? Faz o domínio da cabeça, olha lá que bonitinho o domínio da cabeça. Aqui, ele tinha que ter botado o peito na cara do maluco, segurado o maluco por um segundo, olha lá, olha a distância que ele tá. E depois botar o joelho na barriga, porque aí ele conseguiria fazer o ponto com tranquilidade. No caso aqui não teve problema, porque o Wendel fez certo, ó. Tá vendo como que ele andou para trás e arrastou o cara de novo pro chão. Só que esse tipo de coisa aqui, ele funciona quando o cara, ele é mais fraco do que você. Se o cara tivesse o mesmo nível de força do Wendel, provavelmente ele teria conseguido sair. E aqui, ó, o cara vai sair porque o Wendel tá num caso sério de ganância. Ele tá querendo finalizar o cara do joelho na barriga. Tá? O joelho na barriga é uma posição que, teoricamente, não valeria ponto se não fosse tão difícil de dominar. É importante você entender isso para você entender que quase nenhuma finalização sai do joelho na barriga. É importante entender que a eficácia das posições, das finalizações no joelho na barriga, elas dependem muito do nível de jiu-jitsu exacerbado acima do cara. No caso aqui, ele era melhor do que o adversário dele, mas ele ainda tinha certa dificuldade de manter o controle. Então, para você finalizar do joelho na barriga, é o último nível do último nível. Por isso que o joelho na barriga vale 2 pontos, porque é difícil de manter o joelho na barriga. Por isso que o joelho na barriga, ele é uma posição que você pontua, tá? Então, só para usar o joelho na barriga como forma de transição para a montada. Assim como muitas vezes a gente usa o 4 apoios como forma de transição para as costas, tá? Então o joelho na barriga é bom, dá para finalizar, mas a ideia é que você use para pontuar e montar direto. E aí você conseguiria, obviamente, finalizar o cara melhor. E isso vai cada vez mais sendo verdade conforme as faixas vão passando. E aí, no caso aqui, ele tenta finalizar no pescoço e o cara consegue dar um jeito de sair por baixo. Porque no momento da finalização, o domínio cai. Como o joelho na barriga já é uma posição que o domínio ele já é menor, né? Já é mais dificultado. Como ele vai fazer isso do joelho na barriga, o domínio caindo um pouquinho mais, ele perde totalmente o controle e aí o cara consegue sair. Não houve problema aqui para ele, mas o cara ele não precisaria ter passado a guarda de novo e ter voltado tudo do zero. Se você for observar qualquer luta de faixa preta, quando o cara conquista um ponto, é difícil do cara voltar atrás, porque o cara que conquista o ponto, ele mantém aquela posição até o final. Aí ele passa a guarda de novo, no mesma passagem, cruzando o joelho. Essa é uma das passagens que mais tem eficácia com kimono ou sem kimono. Então, se você não treina ainda essa passagem cruzando o joelho, né, knee cut, que os americanos chamam, eu vou te recomendar clicar no link aqui do card e assistir a aula, que essa é uma boa passagem de guarda e bastante eficiente. Não é à toa que ele passou 3 vezes a guarda do cara com ela. Nos 100 quilos aqui do Wendel, o meu único problema com esses 100 quilos aqui é que ele não está fazendo a pressão no rosto do cara. A ideia é que o peso da perna, tá vendo que a perna dele dobrada, a esquerda tá dobrada? Provavelmente a direita tá esticada, a gente não consegue ver, mas provavelmente a direita tá mais esticada. Por que que a direita que tem que dobrar e a esquerda tem que esticar? Porque no caso de você esticar a esquerda, automaticamente o seu peso distribui para o lado da perna esticada, né? O peso vai distribuir para o lado da perna esticada e você vai conseguir dominar o rosto do cara. A ideia dos 100 quilos é você fazer um domínio de 4 pontos em cima do cara. Dominar os 2 ombros e os 2 quadris dele. Quando você faz esse domínio aqui, você consegue dominar o quadril direito e o ombro esquerdo. O ombro direito do cara não está dominado, porque ele consegue fazer a posição de supino ali, e o quadril esquerdo do cara não está dominado, porque ele consegue fazer uma fuga de quadril para esse lado. Quando você faz o domínio da cabeça, você domina o lado direito do cara com o peso do corpo, o lado esquerdo do cara fica dominado pela esgrima, e o lado direito do quadril dele é dominado com o joelho que fica encostado lá na perna.
Se você fazer o domínio do jeito que o Wendel está fazendo, é um domínio de 2 pontos, enquanto um domínio do jeito tradicional seria um domínio de 3 pontos. Você nunca vai conseguir fazer um domínio de 4 pontos num 100 quilos 1 contra 1, né? Por isso que é difícil jiu-jitsu 2 contra 1, porque se o cara chega no 100 quilos, o outro cara segura a perna e acabou para você e o cara consegue fazer o que quiser com você. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem que dominar os 4 pontos, só que é impossível você dominar os 4 pontos ao mesmo tempo. O máximo que você consegue são domínio de 3 pontos. E como você vai fazer o domínio de 3 pontos, é o melhor domínio que tem, no caso, né? Tá vendo como o cara consegue, mesmo com o Wendel esgrimado, ele consegue dar pressão no rosto? Não gosto disso. Se o Wendel estivesse dando pressão no rosto do cara, olha como o cara olha pra direita lá. O cara tinha que estar olhando pra mim aqui, ó, pra tela, pro vídeo, pra câmera. Tá vendo? O cara tinha que estar nessa posição o tempo todo. Então ele começa a dar pressão no ombro, tinha que subir o ombro no rosto pro cara não fazer esse supino aqui que ele vai fazer, ó. Olha lá, o supino que ele... Você viu o supino que ele fez? Uma mini barrigada, segura com o braço esquerdo e passa a mão por baixo. E aí o cara começa a querer sair e o Wendel é forçado a mudar os 100 quilos para impedir o cara de sair por baixo, tá? Essa é uma boa pegada de costas, apesar de ficar um pouco solto. Tem que ter mais calma, tá? Ele fez o domínio correto da mão direita, olha como a mão direita está bem embaixo. A mão esquerda ainda não está tão boa, então ele poderia... Olha como está alta a mão esquerda. Então ele não conseguiu puxar o cara todinho. Era melhor ele ter esperado um pouquinho, gastado mais uns 10 segundinhos ali para ajustar essa mão. Olha como está bem lá no meio da lapela e olha como o cara tem margem para poder fazer esse giro aqui. Então é bom ter calma, não precisa de pressa, está ganhando 11-0, não teria por que ter pressa aqui. Aí, só que nessa que o cara vira, ele fez certinho, ó. Ele deu o espaço, né? O espaço está sendo criado. E aí o pé direito dele sobe. Não dá nem para ver direito, ó. Na hora que ele chama, olha como a perna direita dele já sobe no pescoço. Né? A ideia era pegar as costas, mas como o pé direito já ficou lá, essa lapela solta aqui já permite com que ele faça o triangulinho. E aí eu acho que vai pegar aqui, hein? Não tem nem como. Essa foi a primeira luta, vamos para a segunda luta dele, que foi a final do absoluto. Na final do absoluto, ele pegou um rapaz muito menor do que ele. Tá vendo que agora ele começou com a perna direita à frente? Gosto muito mais dessa base aqui, que ele já pega, tá vendo, ó? Pegou com a mão esquerda, ótimo, igual eu falei na primeira luta. Pegou com a mão esquerda e foi com a mão direita. Aqui ele não abre margem para quase nada, apesar dele estar com a base paralela ainda. É uma base muito mais consistente, porque ele não vai fazer a troca, né? Então ele já está certinho do jeito que ele está fazendo. Então, aqui, o que faltou aqui nessa primeira entrada aqui, ó. Primeiro, disputa de pegada. Era só pegar e estourar essa pegada dele aqui, ó. Você estica o braço, ele estica o braço e puxa a lapela do corpo ali, ele já consegue fazer... Olha lá, ó. Essa posição aqui, pega na lapela e puxa, que estoura. Como o Wendel é muito maior, tem muito mais força, provavelmente, do que esse cara aqui, ele poderia estar batendo embaixo, entrando a chi aqui embaixo, ó, dando uns tapinhos aqui no pé do cara, para distrair o cara. Por quê? O cara é leve, ele não vai chamar na guarda um cara que é, sei lá, 10, 15, 20 quilos mais pesado que ele, porque ele sabe que ele pode tomar um amasso desnecessário. Trocando em pé, o cara também corre um risco. Mas talvez, se a guarda dele não for tão boa, ele corre o risco maior chamando na guarda. Então ele vai trocar a queda, não vai ter jeito. Aqui, qual que é o ponto? O ponto é que essa categoria é Master 3. O Master 3 normalmente não tem uma boa guarda. Normalmente não tem uma boa guarda. E como ele não tem uma boa guarda, normalmente, ele evita, ele troca a queda mesmo. Então, no caso aqui, como o Wendel era mais pesado, ele não precisava nem se preocupar em entrar golpe nenhum. Só na disputa de pegada ele já conseguiria movimentar esse cara com tranquilidade. Olha lá, ó, tá vendo como esse menino aqui, ele vai trocar queda? Olha esse achi dele, ó. Olha como esse achi é no tempo. Olha como é no tempo, ó. Andou, vrum. Faltou o quê? 5 centímetros de perna para ele. 2 centímetros de perna para ele. Se ele tivesse 2 centímetros de perna a mais, ele teria derrubado o Wendel nessa movimentação. Então, o que já me diz aqui? Me diz que esse é um cara, faixa roxa, que quer trocar queda. Ele não quer chamar na guarda. Ele não quer. Então, nesse tempo que ele faz aqui, ó, olha como é um bom tempo de golpe, já é um sinal de que o cara vai trocar queda até o final. E ele quer ficar por cima. E aí o Wendel, ele faz o que ele
ele faz o que tá na cara que ele vai fazer quando você tá com a pegada cruzada. E o cara não consegue, e você não consegue avançar, a única coisa que tem pra fazer é puxar. E aí ele puxa no collar drag. Só que qual que é o problema desse collar drag aqui, ó? Olha lá, ele fez o collar drag e o cara pula. Olha como o cara, ele não toma o collar drag. Apesar do cara ser arremessado, né? Olha como ele não, apesar do cara ser arremessado, olha como ele não toma o collar drag, ó. Ele vai entrar o collar drag, ou ainda vai pisar pra lá, ó. Pisou pra lá, pisou pra lá. Olha como o cara pula a perna dele, ó. Óbvio que ele vai ser arremessado, não tem jeito, não tem como. O que ele deveria ter feito aqui? Ele deveria ter feito o collar drag do Bolinho, que o Bolinho fez lá no Brasileiro, que é, levantou, dá outro, só que ele largou e foi querer pegar as costas. Só que se ele tivesse dado o collar drag, o cara tivesse vindo de cara, aí show, aí funciona. Mas se o cara não veio, se o cara pulou o primeiro collar drag, ele teria que ter dado outro collar drag. E aí no caso aqui, esse cara, como ele quer trocar, como ele quer ficar por cima, como ele quer trocar queda, ele caiu na posição perfeita aqui, com o braço para dentro, mas ainda na posição perfeita de domínio. E aí, ó, olha a postura do cara. Aqui, ó, é uma coisa muito importante. Eu sempre falo do pé vivo ou do pé morto. Quando que o pé morto é uma boa opção? Quando faz igualzinho esse cara tá fazendo. Esse aqui é um sinal de que eu não irei atacar e você não irá me raspar. Olha como o quadril dele tá tocando no chão, quase, né? Tem 1 milímetro do chão aqui. Isso aqui é base de quem não quer ser raspado de jeito nenhum. O pé morto, nesse caso, de você amarrar, né, de você não querer atacar, é uma boa opção. Mas olha como o cara deixa o pezinho vivo dele lá, ó. Olha como ele quer passar a guarda. Olha lá, ó. Olha o pezinho vivo do cara. Olha como ele quer passar a guarda. Não tem jeito. Esse cara aqui, ele é passador. Mesmo ele sendo bem mais leve, né, ele é passador. Olha como ele faz o domínio certinho. Não tem crise aqui pro cara, ó. Levanta. Não tem problema nenhum. E aqui, ó, o cara sabe que ele é pequeno. Ele sabe que ele é pequeno. E olha como ele bota o joelho no meio. Nesse momento, o Wendel tinha que ter mudado a estratégia. Nesse momento. Porque, como ele treina, né, faixa roxa, pô, pelo menos uma guarda decente ele tem. Então ele não se sente, pô, ele tá na frente, tá ganhando, então ele não se sente incomodado, em fazer guarda. E com um cara menor ainda, essa pressão não é muito ruim. Só que esse joelho no meio aqui, ele faz o quê? Ele mata a sua guarda sem matar a sua guarda. E aí o que acontece? Se você tem um bom omoplata, se você tem bons ataques, um bom armlock violino, um bom triângulo, ok. Mas ele tem que ser um triângulo que é 100% eficaz. Um triângulo, um omoplata, um armlock violino, que é 100% eficaz. Porque aí você vai entrar e vai deixar o cara realmente preocupado. Só que se for eu sei fazer, mas não é meu golpe preferido, já não funciona. Tá? Então aqui o que ele teria que ter feito? Como ele está ganhando, empurrado e levantado. Porque aí ele reinicia a luta e aí ele pode chamar na guarda do jeito melhor. Esse cara, ele vai ficar insistindo nesse tipo de posição lá. Ó. Ele vai ficar amarrando, ó, como ele amarra, o quadrilzinho no chão. Aí ele vai botar o pé vivo, vai dominar, vai levantar. Olha lá, ó, domina o sovaquinho. Pé vivo, levanta. Aí, ó, abriu. Nesse momento ele tinha que ter feito o omoplata. Nesse momento aqui, ó, era já gola e manga e já tinha que ter entrado o omoplata aqui. Olha como esse cara aqui, ó, ele sabe usar muito bem o tamanho dele. Ele bota o joelho no cóccix aqui, ó, e ele não deixa o Wendel avançar. Aqui, se o Wendel tivesse feito uma levantada técnica, tipo, tivesse batido nessa perna aqui numa De La Riva e feito uma levantada técnica, ele teria raspado esse cara ou pelo menos iniciado a luta de pé. Como ele tá na frente, é uma boa estratégia. Se ele estivesse atrás, eu não acharia uma boa estratégia não. Mas como ele tá na frente, é uma boa estratégia, ó. Aqui, levanta, ó. Se ele levantasse para trás, ó, não é tão problema. Ah, e aí ele fez esse triângulo, ó. Eu falei, o triângulo. Qual que é a ideia aqui, ó? Tá vendo que o joelho direito do cara tá no chão e tá querendo ir pro chão, né? Olha lá, tá querendo ir pro chão, tá para trás, né? Ele vai tocar no chão. E o joelho esquerdo do cara tá pisado. Você não sobe a perna do lado que o cara tá pisado. Você sobe a perna do lado que o cara tá ajoelhado.
Por quê? Vai ficar mais difícil de você puxar o braço, mas também fica mais difícil do cara emborcar. Na hora que você entra o triângulo com essa perna pisada, ele usa esse joelho para jogar o quadril de lado. Então você pisa o triângulo, você faz o triângulo sempre do lado que o cara ajoelhou, do cara que ajoelhou. Então se o cara ajoelhou, ajoelhou o joelho direito, você sobe essa perna. Se o cara ajoelhar o joelho esquerdo, você sobe essa perna aqui. Como ele fez o triângulo do lado que o cara tava pisando, olha como o cara ele consegue jogar o quadril para frente lá, ó. Olha lá, ó. Pô, o triângulo tava semi-encaixado. Tipo assim, é uma boa, né? Era uma boa. Mas olha como o cara consegue atrapalhar o triângulo dele. Então, nesse caso aqui, ó, para ele fechar esse triângulo, olha como essa perna atrás aqui, ele dificulta. Quando a perna tá na frente, né? O braço dele estaria na frente. Se ele tivesse subido essa perna, esse braço já estaria entregue ali. Ele teria conseguido, no mínimo, fechar a guarda para usar esse triângulo para raspagem, para omoplata, qualquer coisa assim. Olha como o cara, de novo, sabe usar o peso e o tamanho dele lá, ó. Ele não consegue jogar a perna do Wendel, que é muito maior que a dele, com o quadril, né? Ele não consegue. Mas olha como ele anda para trás e olha como ele mata o joelho do Wendel com a canela aqui, ó. Aqui, olha lá, ó. Olha como ele mata. E de novo, aqui, ó. Aqui, ele teoricamente fez certo, porque o joelho ajoelhado é o lado que o joelho que está ajoelhado é o lado que ele ataca. Só que aqui não foi ele que começou o movimento. A diferença é que aqui, quem começou o movimento de triângulo foi o cara. Então, na verdade, isso aqui é uma emborcada. E o triângulo seria a defesa, né? Seria a defesa. Mas quem está fazendo o movimento é o cara de cima, é o Alistair aqui, né? Não foi ele. Então, nesse caso, tanto faz. O cara começou o movimento, você tem que defender o movimento. Você não tem que fazer o golpe só porque parece que dá para fazer o golpe. E aí aqui, o que ele teria que ter feito era empurrar, como dá pra ver que ele é muito mais forte que o cara, e olha como o cara tem que ficar usando movimentação para poder segurar ele na posição. E aí, ó, isso que é fogo. Quando reinicia, ó, o juiz vai dar o valendo, né? Combate. Ele vai falar combate. Quando ele falar combate, você já tem que estar fazendo força antes do combate. Porque o cara tá. Só que o cara está dominando, então a força dele é duplicada. Você que está sendo dominado, não pode ficar esperando, você já tem que estar fazendo força. Não tem tempo de descanso aqui. E aí olha como ele já volta, na hora que o juiz fala combate, ele volta sem pegada. Muito diferente do momento antes da pausa, que ele já estava empurrando o cara, dando pressão no cara e tal. Voltou, ó, e aí aqui é o seguinte, tá vendo que ele está empurrando aqui, ó, o quadril do cara? Tá ótimo, tá certo. Só que uma das mãos, qualquer uma que ele achar mais necessária, né? Às vezes é do quadril, às vezes é da lapela, tem que vir nesse braço. O que tá segurando ele aqui, ó, é esse braço do cara. Pode reparar, ó. Essa mão aqui teria que vir nesse braço aqui. Ou essa mão aqui teria que vir nesse braço. Olha como é o braço que segura ele, ó. É o braço. O quadril, ele atrapalha, assim, ele tá dando pressão, mas é o braço, ó. 100% braço. Tirou esse braço, o cara perde. Olha lá, ó, como é o braço. Tá vendo? É que o cara era leve e o que eu falei na primeira luta do Wendel lá, ó. Tá vendo? O cara não se expõe. O cara não se expõe. O cara manteve dominado o tempo todo, com tranquilidade ali, com calma, o domínio é mais importante. Espera o cara parar, aí eu vou fazer a posição, tá? Essa posição aqui eu achei que ele fosse fazer, você usa essa domínio de lapela para passar a mão por baixo. Então você usa o domínio de lapela, puxa o cara para cima, atravessa a mão embaixo e faz a saída dos 100 quilos. Mas só esse domínio de lapela aqui sem nada não adianta muita coisa não. É de novo, essa mão tem que vir na frente do ombro aqui, ó. Tem que vir na frente do ombro. Tomar cuidado com a mãozinha de vaca, né? Se for um cara maior, aqui esse cara é pequeno. Mas se for um cara maior, te dá uma mão de vaca. Aí o cara tá só enrolando, só enrolando, só enrolando. Ele sabe que é difícil ele ser desclassificado, ele pode tomar mais 2 punições com tranquilidade, tem 20 segundos, ele não vai tomar punição suficiente. Olha lá, passou o pé igual o da luta do outro cara, só que olha como que a posição já está encaixada nesse braço aqui, ó. Já está encaixada e já era. Aí não tem muito o que fazer mais não. Teria que ter mão com mão aqui, sei lá. Mas aí já está muito dominado. O cara acabou finalizando mesmo. Os erros foram sutis, mas se ele consertar a disputa de pegada em pé e ter um pouquinho mais de calma no domínio,
por cima e souber reiniciar a luta, né? Sempre lembrar que guarda é retenção, né? Para você manter na guarda, reposição, para repor a guarda, e reinício. Ele tem que saber a última parte. Ele tem que saber quando reiniciar. Você precisa usar esses 3 pontos aqui, retenção, reposição e reinício, que eu chamo de os 3 R's, né? Para você poder saber lidar com um cara que às vezes não é o biotipo que você está acostumado a lutar, não. Não sei se na academia dele tem um menino baixinho assim, da faixa dele, da idade dele, que tem uma força que compete com a dele. Não sei dizer. É importante entender que na competição, você reiniciar a luta, principalmente quando está na frente, que ele estava na frente, né? Ele começou a luta na frente, é crucial. É crucial porque aí ele consegue fazer as coisas de uma maneira calma, fazer as coisas de uma maneira tranquila. Sempre manter o jogo na mão dele, né? Sempre manter o jogo no controle dele. Então é isso. Obrigado por quem assistiu. Se você gostou, deixa o like e se inscreve.